Só para vocês entenderem o contexto, a comunidade de Corinto foi uma comunidade fundada por São Paulo, à medida que ele ia pregando o evangelho, ele ia fundando as comunidades cristãs, e na cidade de Corinto, ele fundou uma comunidade cristã. Mas a comunidade de Corinto, ela foi muito exigente para São Paulo. São Paulo ficou 18 meses na cidade de Corinto evangelizando, ou seja, 1 ano e meio, é um tempo considerável. E mesmo depois que São Paulo saiu de Corinto, ele escreveu 4 cartas aos coríntios, os autores dizem. 2 entraram na Sagrada Escritura. E quais eram as dificuldades da comunidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade muito desenvolvida economicamente na época. Então isso já gerava um problema com dinheiro. A cidade de Corinto era uma cidade que moralmente estava corrompida. A prostituição era comum na cidade de Corinto. Em Corinto, antes da pregação do evangelho, havia chegado a filosofia grega. A filosofia grega era boa, tinha muitos aspectos bons. Mas a filosofia grega pregava a sabedoria, a busca pela sabedoria, e uma sabedoria humana. Então, dentro da comunidade de Corinto, por mais que eles tivessem ouvido o evangelho, havia reflexos desses problemas. Então, o problema da corrupção moral, a questão do dinheiro. E na segunda leitura de hoje, no capítulo 12 de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta, qual que era o problema que Paulo estava tratando? Como em Corinto a filosofia grega havia chegado e se falava da vaidade humana, se falava da busca de sabedoria, o que começou a acontecer na comunidade? Começou a haver disputa. Quem tinha o melhor dom e quem era a pessoa mais importante. Infelizmente, não parece muito diferente das nossas comunidades hoje. E aí começou a haver uma disputa, uma rivalidade dentro da comunidade. E São Paulo está dizendo, olha, há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Um tem um dom da profecia, o outro tem o dom da ciência, o outro tem o dom da sabedoria, o outro tem o dom de línguas estranhas, outro tem o dom de interpretação de línguas, mas o mesmo é o Espírito. Tanto que São Paulo vai terminar o capítulo 12 da carta de São Paulo aos Coríntios dizendo, olha, eu vou mostrar um caminho superior, que é o dom da caridade. Nas nossas comunidades cristãs, na igreja hoje, por que eu disse que não é muito diferente? Porque, infelizmente, parece que nós estamos vivendo um campo de batalha. Parece que nós estamos vivendo uma guerra civil. Por isso que eu falo que acho que nem no inferno tem isso. Então é um querendo passar por cima do outro, ciúme, rivalidade, fofoca, disputa, quem é o melhor, quem tem mais dons, quem está acima, quem está abaixo, eu não dou espaço para o outro. Isso não é cristão, gente. Isso é humano e isso é demoníaco, isso não é cristão. E por isso que nós precisamos, e São Paulo está nos ensinando hoje, é preciso que o Espírito Santo haja no meu coração, haja no seu coração, no nosso coração, para nos transformar. Se eu tenho um dom, bendito seja Deus, por mais simples que seja. Se o outro tem um dom que eu não tenho, bendito seja Deus, que seja colocado a serviço de Deus e para a edificação da igreja. Não precisa existir rivalidade, não precisa existir disputa. Gente, na igreja tem lugar para todo mundo. Mesmo aqui na Assembleia Litúrgica a gente vê isso. Um tem o dom de cantar, o outro tem o dom, de presidir a Eucaristia, outro tem o dom de proclamar a palavra, outro tem o dom de servir o altar, outro tem o dom de estar na Assembleia também participando da celebração, e está tudo certo. Eu já falei algumas vezes aqui na São Pedro, eu não tenho o dom de cantar. E sabe o que vai acontecer se eu começar a cantar aqui? Vocês vão sair correndo aqui pela capela. É uma pena que o lado de cá a janela está muito em cima, vocês vão quebrar até as janelas. Não é meu dom. Tem gente que tem o dom, bendito seja Deus. Deus concedeu o dom, estão colocando a serviço. Não é o meu dom. E aquele que tem o dom, bendito seja Deus, que use para a edificação da igreja. Então nós precisamos que o Espírito Santo haja no nosso coração, haja na nossa vida e nos faça entender que todos nós somos membros da igreja
estamos na mesma comunhão do Espírito Santo, devemos estar na mesma comunhão do Espírito para o serviço de Deus e a edificação da igreja. E mesmo aqueles que servem a Deus e servem a igreja na descrição, estão participando da missão da igreja. Às vezes tem pessoa que na prática serviu muito a igreja. Chegou um tempo que pela debilidade física ou pela debilidade, da idade, precisa se recolher um pouco mais. Mas se essa pessoa reza pela igreja, reza pelo clero, se ela reza pela paróquia, ela já está participando da missão da igreja. Tem pessoas também que ainda não estão com um serviço prático na igreja, vamos dizer assim. Mas se ela reza pela igreja, se ela reza pelo clero, se ela reza pela paróquia, se ela reza pela humanidade, ela já está participando da missão da igreja. Hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, até nós, padres, nós somos muito levados a acreditar que para servir a igreja, nós precisamos de algo visível. E precisamos expor tudo. Mostrar tudo da nossa vida, mostrar tudo do que nós fazemos na igreja. Não é bem assim, não. Pode ser um testemunho também. Mas não é só aquilo que é visível que nos faz participar da missão da igreja. Tudo começa na oração dentro da igreja. A nossa missão começa na oração. Mesmo que eu tenha um serviço prático, mesmo que eu tenha uma atividade prática, tudo começa na oração. O Papa Emérito Bento XVI, ele escreveu uma vez para os padres, e ele dizia: o primeiro serviço que um padre presta na sua paróquia é rezar pelo seu povo. Depois a parte prática, as celebrações, os sacramentos, a confissão, tudo isso é importante. Mas o primeiro ponto da missão de um padre diante do seu povo é rezar por aquele povo. Então não nos esqueçamos, na igreja tem espaço para todo mundo. Há diversidade de dons, de carismas, de graças, mas um mesmo é o Espírito. E nós precisamos deixar que esse Espírito haja em nós para vivermos na comunhão do Espírito dentro da igreja. Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a Deus por essa liturgia de hoje, por essa palavra que Deus nos concede, pelo corpo e o sangue de Cristo que estarão sobre o nosso altar. São Cirilo de Jerusalém, olhando para essa passagem das bodas de Caná, ele faz uma relação com a Eucaristia. Ele fala assim: se Cristo em Caná transformou a água em vinho, na Eucaristia ele pode transformar o vinho no seu próprio sangue, pela ação do Espírito Santo. Por isso que na consagração, o padre que preside, ele invoca o Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, e pela ação do Espírito Santo, o pão e o vinho são santificados, são consagrados para se tornarem o corpo e o sangue de Cristo, que são alimento e que são remédio para a nossa alma.